Amém. Que amor é esse? É difícil descrever o amor de Deus, não é verdade? Alguém disse que se nós um dia conhecer Deus e não ter mais nenhuma face de Deus que nós fôssemos conhecer, então nós poderíamos trocar de Deus, que não é o Deus verdadeiro. Que o Deus verdadeiro, a cada dia, ele tem uma nova face, ele se apresenta de uma maneira diferente. E é interessante que João ele vai dizer que Deus nos amou e faltou palavras para João tentar descrever o amor. Disse: olha, Deus, ele nos amou de tal maneira, e esse tal maneira, João tentou procurar uma palavra e não achou. Não achou uma palavra assim que pudesse dizer de uma maneira extraordinária, de uma maneira ousada, de uma maneira profunda, grande. Não, Deus nos amou de tal maneira. Nunca vai ter uma palavra que substitua esse tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha! Quero convidar você nessa noite a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 13, Evangelho de João, capítulo número 13, um texto conhecido nosso, mas eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, que Deus vai falar, assim como Ele tem falado comigo sobre esse assunto tão maravilhoso. João 13, de 1 a 17, amém? Todos acharam? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já estava induzindo Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou numa toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, a você mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Contudo, também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes são se as praticarem. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, e pedimos a Ti, Espírito Santo, que instrua ao nosso coração essa palavra, para que ela possa achar em nós uma terra fértil e produza frutos para a glória e honra do nome de Jesus. Amém e amém. Você entendeu a leitura que fizemos? Como essa leitura soou em seus ouvidos? Como algo estranho ou algo normal?
Quantas vezes nós lemos a Bíblia, alguns trechos da palavra de Deus, e nós começamos a pensar: nossa, mas que coisa estranha, que atitude estranha, que palavras estranhas, coisas que nós não vemos todos os dias. E quantas vezes nós olhamos para as mídias, para os vários canais que nós temos acesso, e vemos tantas coisas terríveis, o homem destruindo o homem, se autodestruindo, e nós, diante disso, muitas vezes achamos normal a desvalorização daquilo que não deveria nunca ter perdido valor, normal a promoção daquela coisa descartável que já deveria ter sido descartada há muito tempo. E às vezes achamos estranho alguém querer fazer o bem, alguém estender a mão, alguém está disposto a lavar os nossos pés. Que estranho, o que essa pessoa quer? Está querendo alguma coisa, não é? Muitas vezes alguém diz assim: é bom demais para ser verdade. Alguma coisa está querendo, é ou não é assim? E é interessante que até o capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus estava falando ao povo de Israel, falando algumas coisas. Jesus estava na sua despedida, vamos dizer assim, e o povo de Israel achava que Jesus ia implantar o reino dele ali, que ele ia ser o governo, ia implantar um governo diferente. E a partir do capítulo 13, Jesus chama os seus discípulos e começa a falar algumas coisas estranhas, talvez. Jesus estava levantando os pilares da sua igreja, o fundamento, a nova igreja estava sendo fundada ali, e Jesus instruindo aqueles discípulos, aqueles apóstolos, aqueles homens que muitos diziam que eram estranhos, iletrados, não faziam parte talvez de muitas famílias importantes, mas Jesus estava ali naqueles homens, inserindo a cultura do reino de Deus, o fundamento da nova igreja, a base daquilo que mudaria o mundo, com uma mensagem de cura, com uma mensagem totalmente revolucionária, uma mensagem aonde se oferecia esse amor incomparável, incompreensível, um amor que nós nunca vamos merecer, mas que nós sempre vamos necessitar. Jesus estava preparando o alicerce da igreja, o seu corpo, a sua noiva, aonde o seu espírito iria habitar. Não um prédio, mas pessoas, brasas vivas, pedras vivas, por onde passar, eles iam manifestar esse amor, essa graça. E todos nós, mesmo que não somos pedreiros e engenheiros, mesmo que não temos muito conhecimento de uma obra, sabemos que todo edifício precisa ter um alicerce forte, para ele poder se manter de pé. Conforme a altura do edifício, é a profundidade do seu alicerce. E Jesus estava ali, naqueles discípulos, plantando, alicerçando um edifício, uma obra fantástica, extraordinária, que está viva e está de pé até hoje, salvando, resgatando, curando, renovando a sua igreja, o seu corpo. E quando nós vemos o poder da igreja, o poder do evangelho, o que está acontecendo no mundo através do nome de Jesus, sendo pregado nas igrejas, transformação de vidas, famílias sendo restauradas, nações sendo reerguidas pelo poder do evangelho, nós entendemos por que Jesus ensinou esses 3 anos com a sua vida, com o seu sangue, com as suas palavras. Jesus ensinava em todo momento, porque ele pensava, eu creio, não pode dar errado, o meu DNA precisa ser passado, esses grãos precisam nascer, e por isso eu vou morrer, porque ele é o padrão, ele é o padrão, ele é o modelo, ele é a forma, ele é o nosso Senhor, ele é o dono da igreja, a igreja existe por causa dele, a noiva existe por causa do noivo. Se não tem noivo, para que ter noiva?
A igreja existe por causa de Jesus. Ela nasceu ali. A cruz não foi um lugar de morte, a cruz foi um lugar de nascimento, nasceu ali. Nasceu. Quando vemos tudo isso, nós vamos entender que Jesus estava dizendo: olha, o meu DNA eu vou plantar no coração desses homens, e esses homens vão virar o mundo de cabeça para baixo, ou vão desvirar o mundo e colocar o mundo no seu lugar certo. E isso continua acontecendo até hoje. Os grãos nasceram, e estão nascendo cada dia, milhões, milhares de pessoas aceitando a Jesus, milhares de pessoas conhecendo a verdade. É interessante o que está acontecendo no mundo islâmico, uma cultura apaixonada por aquele profeta. Muitos estão se convertendo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E aqueles que antes se vestiam de homem-bomba para estourar alguma coisa, agora eles não se vestem mais assim, porque eles entenderam que eles não precisam morrer pelos outros, porque Cristo morreu por eles. E o nosso Deus é um Deus de vida e não um Deus de morte. O sacrifício foi feito uma vez por todas. Está acontecendo algo extraordinário, irmãos, no mundo, pelo nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Alguém disse que não há sucesso sem sucessores, e é verdade. Que você já parou para pensar se naquela cruz Jesus morresse ali e com ele fosse todo o ensinamento, sem deixar um discípulo? Você já parou para pensar? Sem deixar um sucessor, sem deixar alguém que fosse continuar isso. E nós olhamos, às vezes em alguns países, com muita tristeza, aonde o evangelho está morrendo, aonde os sucessores não foram feitos, aonde ficou, aonde talvez pioneiros deram suas vidas, onde pioneiros talvez vieram nas suas carruagens não confortáveis para construir, para dar o seu sangue ali, para que uma obra fosse reerguida. Mas com o passar do tempo, os sucessores foram ficando pouco, a ponto daquele lugar que antes trazia vida, agora é uma boate, um restaurante, uma biblioteca. Semana que passou agora fizemos o culto de despedida de um dos nossos pioneiros aqui. Interessante algumas coisas que os irmãos colocaram nos bastidores conversando com os familiares do nosso irmão Otto. Algumas coisas que aquela família de pioneiros fazia, iam fazer um culto aqui, ali, eles estavam inseridos de tal maneira. E dificilmente eles tinham algo que era muito difícil para eles, naquele tempo talvez aonde o conforto era a mínima, era a coisa que vinha em último lugar. E esses homens e essas mulheres, anônimos, que não faziam muito barulho, que talvez nem são notados no nosso meio, estavam ali nos bastidores, e conta que alguns irmãos ali, talvez, eu sei que tem alguns aqui também, que todos os dias oravam por cada líder da igreja, por cada pastor, por cada igreja que tinha naquele lugar, para que a mensagem continuasse sendo pregada. Intercessores anônimos, nunca vieram talvez à frente e disseram: olha, eu oro tantas vezes ao dia. Não precisa. São conhecidos talvez não na terra, são conhecidos no céu, por glorificar a Deus. São conhecidos no inferno por interceder para aqueles que não vão para lá. Pessoas que entenderam sobre a missão. O fundamento de toda a vida do discípulo e de todo o serviço do discípulo é o inalterável amor de Jesus. O amor que não muda. O amor que não muda porque o mundo muda. O amor que não muda porque eu não estou tão bem. Jesus continua me amando mesmo quando eu faço isso ou aquilo. As nossas atitudes não mudam o termômetro do amor de Jesus. E diz a palavra: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E esse amor me alcançou.
Eu era a ovelha perdida, você era a ovelha perdida, você que está me assistindo também era a ovelha perdida, e talvez você ainda que não tem Jesus como Senhor e Salvador, você é a ovelha perdida. E Ele nos encontrou, Ele deixou as 99, Ele arriscou talvez deixar as 99 para nos buscar. Um amor que nos encontra, um amor que não vê em nós, você não merece. Você merece, você não merece, você eu amo mais, você eu amo menos. Ele não vê assim. Um amor incondicional. É esse amor que levou muitas pessoas do mundo inteiro a ter de volta a sua dignidade, a ter de volta a sua casa, a ter de volta a sua família. Esse amor que nos levou a suprir a maior necessidade, não é de pão, comida, vestimento, água, mas a necessidade que só Ele preenche, só Jesus preenche, a necessidade de Deus. É esse amor que nos levou. Jesus sabia que aqueles discípulos, assim como nós, às vezes na emoção fizemos declarações de amor: Jesus, conta comigo, Jesus, estamos juntos, em qualquer momento, conta comigo. Jesus sabia que todas aquelas declarações, naquela noite, elas iam todas entrar por água abaixo. Daqui a algumas horas, aqueles discípulos iam abandonar Ele, iam trair Ele, iam negar Ele. Pergunto para você, será que o amor de Jesus diminuiu por isso? Será que Ele pensou, olha, pensando bem, eu não vou morrer nessa cruz. Pensando bem, não vale a pena, deixa que vão para o inferno mesmo. Não, Ele continua amando, Ele não muda, o seu amor continua o mesmo. A mesma intensidade, o mesmo poder, nem por isso Ele perdeu a oportunidade de servir aqueles homens, nem por isso, porque Ele estava construindo naqueles homens pilares de amor, de misericórdia e de graça, para que eles depois pudessem plantar nos outros, e os outros plantar nos outros, até chegar em nós. E Ele continua nos amando. Ele continua nos amando mesmo quando eu não tenho vontade de orar, mesmo quando eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mesmo quando eu não tenho vontade de estar aqui na casa com os irmãos, mesmo quando a minha coberta é mais aconchegante do que a presença. Ele continua me amando, porque o amor dele não muda, como nós cantamos, seu amor não muda, seu amor não falha, Ele é o mesmo, e por isso nós estamos aqui, não por mérito, não por qualquer outra coisa, mas porque o amor dele não muda. E naquela noite, do texto que nós lemos, era uma noite muito especial, era a última noite de Jesus com os seus discípulos. E para eles lavar os pés era algo natural, normal. Para nós era algo estranho. Era normal quando você chegava numa casa ter um servo. E aquela pessoa, vocês viram talvez em alguns filmes que dificilmente tinha cadeira nas casas. As pessoas já sentavam e colocavam o pé para trás. E discretamente vinha um servo, que era o servo do servo. Ele vinha, lavava os pés, sem aparecer, trazia um refrigério, trazia limpeza, tirava o mau cheiro, com certeza, e ele passava anonimamente. Ninguém viu, mas o pé estava limpo. Naquela noite não foi diferente. Aquela semana era uma semana muito especial, a semana da Páscoa. E a Páscoa era a festa, que festa? A festa que era lembrada o dia que Deus nos tirou do Egito, aleluia, vamos celebrar mais uma vez, nós era escravo, agora somos livres, essa era a festa. Mas os discípulos nem sabiam, só Jesus sabia que naquela noite, a Páscoa simbólica do Egito, que libertou um povo de uma escravidão geográfica, iria se concretizar na libertação espiritual, emocional e física. O Cordeiro Santo, Jesus se fez de Cordeiro Santo, e sobre ele levou todos os nossos pecados. Aquilo que antes era um símbolo,
agora ia ser algo concreto, queria libertar o mundo inteiro. Naquela noite em diante, o mundo físico e espiritual nunca mais foi o mesmo. A partir daquela noite, a partir do dia que Jesus se entrega na cruz, o mundo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. E nunca mais será. Porque o Cordeiro Santo se entregou, uma vez por todas, para nos salvar. E não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Nada. Nem anjos, nem demônio, nem potestade está acessível a todos nós. Então, vamos tentar imaginar a cena. Jesus chega naquele lugar com seus discípulos. Se você ler no outro evangelho, Jesus vai dizer para os discípulos: olha, vão lá na esquina tal, tem uma sala, vocês vão preparar lugar para mim. Nós vamos fazer nossa última janta lá. Está o lugar preparado. Jesus chega com seus discípulos e desse lado tem a bacia e a toalha. E todo mundo, beleza, bacia, toalha, alguém vai lavar nossos pés. Entraram ali, a mesa estava servida e foram sentando e conversando, e conversar vai, conversar vem, comida. Até que talvez um discípulo olhou para o outro e disse: Hein, será que esqueceram de avisar o cara que vai lavar os nossos pés aí, o servo? A bacia está ali, a água está ali, mas cadê o servo? Pois é verdade, até agora nada, né? Geralmente a gente chega, senta, ele já está ali e continua até que Jesus se levanta, né? Até então, beleza, Jesus se levantar, ele vai trazer uma palavra, vai trazer um ensinamento, ele é nosso mestre. E daqui a pouco Jesus vai indo perto da porta e tira o casaco, a sua capa, pendura ali, e os discípulos, cara, olha quem vai lavar, nem eu não acredito. Não acredito que Jesus vai lavar nossos pés. Era para nós lavar os pés. Mas vai você, vai você lá. Vai, corre na frente. Não, eu não. Vai você. E Jesus tira a sua capa e pega a bacia e começa a lavar os pés. E lava os pés. E a Bíblia não diz por onde ele começa. Mas eu vou dizer que talvez ele começou pelo João. E lavar os pés de João é fácil, embora João seja um cara bipolar. João tinha uma característica bipolaridade. Uma hora ele queria descer fogo nos samaritanos, outra hora ele dizia: meus amados, meus queridos, né? Ele era um cara assim explosivo e ao mesmo tempo amoroso. Então lavar os pés de João até que era de boa, porque ele era um cara legal. Mas lavar os pés de Pedro era muito orgulhoso. Tão orgulhoso que ele disse: Jesus, o senhor não vai lavar meus pés? Não precisa, Jesus. Daí Jesus disse: não, então, se eu não lavar, tu não tem parte comigo, então pode lavar por completo. E estamos juntos, Jesus, só para dizer para o senhor, estamos juntos aí, estamos juntos mesmo. Eu não vou contigo até debaixo da água. Mas Jesus disse: Pedro, hoje mesmo você vai me trair. Mas mesmo assim Jesus lavou os pés de Pedro. Jesus lavou os pés de Pedro. Lavar os pés de Judas. Sim, Jesus lavou os pés de Judas. E a Bíblia diz, quando nós lemos no versículo 2, se eu não me engano, que antes mesmo de começar a janta, Judas já estava endemoniado. Está na Bíblia, está escrito aqui, ó. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Então Jesus lavou os pés do endemoniado. E quando Jesus está lavando os pés daqueles discípulos, cada um com a sua história, cada um com os seus acertos e erros, cada um com seus defeitos, suas qualidades, Jesus estava dizendo assim, mais ou menos: olha, eu estou dando a vocês o que eu tenho. Independente do que vocês fizeram, de bom ou ruim, independente do que vocês vão fazer, eu estou dando o que eu tenho para dar. Cada um dá aquilo que tem. E eu estou dando o meu amor. Eu estou lavando os pés de vocês. Por onde Jesus passava, ele transbordava amor. Ele transpirava amor. Transpirava. E ao terminar
de lavar os pés, Jesus pergunta: vocês entenderam o que eu vos fiz? E o que eles responderam? Cri, 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 assim como nós. Ficamos atônicos. Jesus, porque era comum um servo lavar os pés dos outros, era comum, o cara nem ganhava pago por isso, era escravo, mas um mestre lavar os pés, isso é uma coisa que não cabe na nossa mente. O nosso mestre, aquele que andou sobre as águas, aquele que fez tantos milagres, o nosso Senhor, o nosso Rabi, o Messias, lavar os nossos pés, cara. Aonde se viu uma coisa dessas? O que ele está querendo nos ensinar? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês notaram que nesse texto Jesus muda as ordens das palavras? Primeiro Jesus disse: olha, vocês me chamam mestre e senhor. Pois bem, eu sou. Mas eu, sendo senhor e mestre. Sabe por que Jesus lavou os pés? Não porque ele era mestre, porque ele era senhor. O Senhor, ele era senhor. Jesus não fez o que fez porque tinha um título. Jesus não fez o que fez porque tinha uma posição, porque alguém disse para ele: você é um mestre. Ele fez porque ele é senhor. Ele é Senhor de todas as coisas, da vida, da morte. Ele é o Senhor, e por isso ele é mestre. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Ele é aquele que faz o cego ver, o mudo falar, o paralítico andar. É por isso que ele fez isso. Está nele. Então, se alguém perguntasse: Jesus, por que você serve? Eu sirvo porque o meu DNA é servir. O meu DNA é normal para mim, é meu estilo de vida. E se você olhar na Bíblia, você vai ver. Então, quando alguém perguntar para você: por que você serve a Deus? Porque é normal, é o meu estilo de vida, meu mestre serve, o meu Senhor serve, e se ele serve, eu também sirvo. É normal nós ler a Bíblia todos os dias? Sim ou não? É normal. É normal falar com Deus todos os dias? Sim, é normal. Falar com Deus no carro, no trabalho, tomando banho, enfim, é normal falar com Deus. Deus, me ajuda aqui, estou com um BO aqui. É normal. Então, se é normal orar, ler a Bíblia, e se o meu mestre, o meu Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, é normal ele servir, então é normal eu servir também. É normal. Não tem nada de extraordinário, não tem nada de precisar um aplauso, alguma coisa, é normal. É muito normal. Deve ser normal, precisa ser normal. O IBGE diz que 80% do Brasil se diz cristão. Católico, protestante, se diz cristão. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. Claro que nós temos a nossa diferença, mas eles creem na Bíblia e nós cremos na Bíblia. Eles creem em Jesus, nós cremos em Jesus. Nós temos algumas coisas diferentes, mas nós temos mais coisas em comum do que diferenças. E olhamos para o Brasil, olhamos para a nossa cidade, para a nossa região, e algumas coisas não batem, não é verdade? Olhamos e vemos: nossa, mas tão estranho. 80% da população se diz cristã e tem tanta coisa que está acontecendo que não deveria estar acontecendo. É estranho isso, a matemática não bate. Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, Jesus conta que um dia o rei vai voltar, e esse rei é ele. E esse rei, ele vai julgar todas as nações. E Mercedes está junto, o Brasil está junto, todas as nações. E ele diz que vai colocar uns para a direita e outros para a esquerda. E ele também disse que os da direita, ou aqueles que tiveram a sua direita, vão entrar no céu e outros não. E por que ele fez isso?
Porque ele diz: quais são as provas que vai me habilitar a estar na direita ou estar na esquerda? Será que é o quanto eu conheço da Bíblia? Será que é o quanto eu oro? Será que é se eu sei qual é que foi o pai de Pedro? Ou se eu sei se Moisés entrou no céu ou não? Mas é interessante que Jesus dá o gabarito para nós. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui forasteiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês foram me visitar. Estava precisando de uma oportunidade de emprego e vocês me deram emprego. Estava precisando de uma casa que me acolhesse, que me amasse, que me mostrasse um caminho diferente, e vocês fizeram isso. Abriram a casa, abriram suas vidas, o seu tempo, para que eu pudesse trazer cura, para que eu pudesse trazer o renovo, para que eu pudesse trazer uma nova oportunidade. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum desses pequeninos, dos menores dos meus irmãos, a mim mesmo vocês fizeram. Porém há o outro lado, outro grupo que diz assim: pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Amar e servir, estranho ou normal, depende quem é Jesus para mim e depende quem eu sou para Jesus. Vai depender. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticares. E eu quero abrir um parênteses aqui. Quero glorificar a Deus pela vida dessa igreja, pela vida desses irmãos, de muitos irmãos aqui, que tem sido esse primeiro grupo, que tem trazido o alimento para quem está com fome, que tem trazido a roupa para quem está necessitado, que tem ido visitar aquele que precisa de uma visita. Glória a Deus. Que bom que vocês entenderam, que bom que vocês estão tornando o evangelho prático, não apenas preso numa Bíblia, não apenas preso em umas palavras, mas estão tornando prático. Isso é o reino de Deus em movimento. A igreja foi chamada para estar em movimento, e que bom que você entendeu isso. Mas se você ainda não entendeu, quero dizer para você, há um lugar esperando por você, há um lugar onde você pode se movimentar com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Há duas culturas aqui, a cultura do céu e a cultura do inferno. A cultura do reino de Deus diz que tem vida, tem perdão, tem salvação, tem amor, justiça, arrependimento, recomeço. Onde amar e servir faz parte do nosso DNA. Nós não fizemos para ser salvo, nós somos salvos, por isso nós fizemos. Por isso nós estendemos a mão. Por isso é estranho às vezes alguém nos surpreender com alguma coisa e diz: isso aqui é para você. E ela não faz isso para ser salva, ela faz isso porque ela é salva. Isso é maravilhoso, quando esse amor, como diz lá em 1 João, 2 João, ele se torna não um amor de palavras, mas um amor de verdade, de atitude, de abraço, de sentir, onde todos são bem-vindos, mas nem todos ou ninguém deveria ficar como chegou. Já o outro lado, o império das trevas, diz que há condenação, a morte, desesperança, desespero, injustiça, perdição, desgraça, escuridão, abandono, escravidão, aonde todos são chamados através de iscas atrativas, luzes, refletores, aplausos e tantas coisas, que na verdade oferecem uma falsa alegria, uma falsa segurança, e assim como o peixe, morrem pela boca. Quando descobrem, é tarde, já são escravos, já são presos.
E é interessante que os discípulos, até essa noite, onde Jesus lavou os pés deles, eles ainda não tinham entendido que a missão de Jesus e a missão do discípulo de Jesus, e isso vem para nós hoje, é amar e servir. Amar a Deus e servir as pessoas. Porque até esse momento eles estavam brigando entre eles. Eu vou sentar do lado direito de Jesus, eu vou sentar do lado esquerdo de Jesus. Não, quem é o mais importante? Não, eu sou o mais importante. Ele me chamou primeiro. Eu ando mais perto dele. Ele me leva junto para o monte para orar. Então eu lá no céu, eu vou sentar do ladinho dele ali. O pratinho vai ser personalizado para mim com o meu nome. Ele vai colocar lá um bairro no céu com o meu nome, porque eu sou o mais importante. Até esse momento você vê eles falando sobre isso. Mas passou esse dia, eles não tinham mais, a alegria deles mudou, a perspectiva de vida deles mudou. E você vai ver os cristãos lá em Atos sendo perseguidos, e eles, glória a Deus, gente, nós estamos sendo perseguidos por amor a Jesus. Eles sendo presos, cantando, louvando a Deus, a Ele a glória, a Ele a honra, maravilhoso, eu te agradeço por tudo que tens feito, e o chicote pegando, porque eles entenderam que não tinha mais nada a ver com eles, mas tudo a ver com Jesus. Pergunto para você, quantas vezes Jesus já lavou os nossos pés? Quantas vezes Jesus nos serviu? O que, Jesus? Sim, Jesus. Pessoas que estão aqui ou que não vieram, que estão... Quantas vezes Jesus usou essas pessoas para lavar os teus pés? Para servir você. E você nem percebeu. Quantas vezes Jesus acreditou em você quando ninguém mais acreditava? Ninguém acreditava naqueles discípulos, poucos acreditavam. Mas Jesus acreditou, entregou as chaves para ele, disse, olha, vocês vão fazer o meu reino andar. Quantas vezes eu sendo mestre, ele sendo mestre e Senhor fez o que nós precisávamos fazer. Querido, eu quero dizer para você que aonde nós andar, sempre vai ter uma toalha e uma bacia esperando para servir. Aonde nós andar, na nossa casa, na escola, no trabalho, aqui na igreja, em todos os lugares, tem uma toalha e uma bacia esperando. E nós passamos talvez sempre despercebidos, ou não vemos ou não queremos ver, mas a toalha está ali. E o desafio para nós hoje é decidir amar e servir. Eu sei que tem muitos que estão fazendo, muito mais do que talvez poderiam fazer, até nos constrange muitas vezes. Glória a Deus pela sua vida. Se o mundo está em trevas, sabe por quê? É porque nós às vezes apagamos a luz. E nós estamos aqui nessa cidade maravilhosa, porque aonde nós estamos, pode ter tanta coisa errada, mas é o lugar onde Deus nos plantou. Nós não estamos aqui sem propósito. Se há trevas, nós somos a luz do mundo. Se há doentes, nós carregamos aquele que cura. Se há presos, nós carregamos aquele que liberta, que é Jesus. E quando nós amamos a Deus e servimos as pessoas, nós somos a resposta de Deus. Talvez você pensou, mas um pacote de sabão em pó, é tão pouco, mas você vai ser, assim como muitas vezes nós já fomos, a resposta de oração de muitas famílias, que talvez naquela semana pediram, Deus, acabou isso, acabou aquilo, eu não tenho, e Deus fala com nós, fala contigo, e você é a resposta. Eu vim trazer aqui, eu não sei, você está precisando, como você sabia? Eu não sabia, mas Deus sabia, então você e eu, podemos ter o abraço de Jesus, amanhã, hoje. A nossa casa pode ser o lugar onde Jesus vai, de uma maneira simples, diferente, mudar a vida de alguém. Mas aqui mesmo a gente pode orar, aqui mesmo nesse sofá, não precisa ir lá na igreja, não, aqui mesmo. Você quer aceitar Jesus? Você quer mudar de vida? Você quer começar uma nova oportunidade? Aqui mesmo.
aqui mesmo, debaixo dessa árvore, aqui mesmo na roça, aqui mesmo, junto com o boi, junto com o frango, aqui mesmo. Ele está aqui em mim, eu te ofereço aqui mesmo. Não é maravilhoso? É extraordinário, é lindo demais poder servir, podemos manifestar Jesus. E eu me alegro, irmãos, eu já falei isso aqui, e não canso de falar, e por onde eu falo, por onde eu passo eu falo, eu me alegro porque quando eu cheguei a primeira vez aqui, há 13 anos atrás, 12 anos atrás, meio tímido, até esse dia eu vi uma foto que eu tinha lá, assim, nossa, parecia um bichinho do mato, assim, mas eu me alegro que no primeiro momento que eu cheguei aqui, eu senti a manifestação do amor de Deus, no abraço de cada um, na alegria de cada um. Isso é maravilhoso. Não tem coisa que impacta mais a vida da gente do que o amor de Deus sendo manifestado na prática. Até hoje, quando eu saio, a maior alegria é voltar, de estar com os irmãos. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Isso marca a nossa vida. Você pode esquecer de tudo, esquecer das músicas, esquecer da cor que eram as coisas, mas você não esquece do abraço que você recebe. Você não esquece daquele momento onde você foi tatuado com o amor de Deus, com o abraço, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Eu conheci um Deus vivo, um Deus poderoso. Então quero desafiar você a olhar à sua volta, as bacias disponíveis, a toalha disponível. Jesus se esvaziou da sua glória e decidiu nos servir. E o fato é que agora nós vamos participar da ceia. Nós vamos participar da ceia, o banquete da graça, o lugar aonde ninguém merecia estar, mas o lugar aonde é acessível para todos estar, na mesa do Pai, na mesa que não tem condenação, na mesa que não tem escolhidos, mas na mesa que tem acolhimento, perdão e graça. Essa mesa, é isso que o mundo precisa. O mundo não precisa de outra coisa a não ser Deus, ao amor de Deus, a manifestação do amor de Deus. Paulo vai dizer que o mundo anseia pela manifestação, e Deus não vai se manifestar de outra maneira a não ser na sua igreja, a não ser através da minha e da sua vida. Nós somos chamados a servir, nós somos chamados a compartilhar aquilo que de graça temos e de graça damos. E com certeza, fazendo isso, ou continuando a fazer isso, vamos fazer toda a diferença. E aí sim, quando todos ouvirem, quando todos receberem a manifestação da graça, do amor de Jesus, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Jesus só não veio ainda, porque há muitos para serem salvos. E Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E tem pessoas ao seu lado, tem pessoas. Você pode ser o abraço de Jesus num sábado à tarde aqui abraçando uma criança, ou nos adolescentes abraçando um adolescente, ou um jovem. Você pode ser Jesus andando aqui por esse pátio, ou lá na sua empresa, lá no seu trabalho. O convite está lançado. Nós podemos fazer a diferença, servir e amar. Vamos colocar de pé. Eu gostaria de orar e nós vamos participar da ceia agora. Vamos celebrar esse momento. Mas eu gostaria que você pensasse, que você, não vou pedir para você sair do seu lugar, mas que talvez você nessa noite se colocasse à disposição e dissesse: Deus, eu quero te servir. Eu não sei aonde, Senhor. Eu não sei em que área o Senhor vai me usar aqui. Eu não sei, talvez você está pensando que você não sabe fazer nada.
mas você tem um tesouro, você tem um talento, pelo menos 1 ou 2 ou 5 ou 10, e Deus quer usar você. Há vidas que você pode impactar. Basta você se colocar na brecha, basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa-me. E Ele vai fazer, porque é o desejo dEle que você sirva a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor se fez servo, o Senhor nos serviu, o Senhor se entregou naquela cruz, e agora vamos poder participar livremente da ceia, vamos poder celebrar. E Senhor, acende no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos, a chama, o desejo, a paixão de te servir e te amar. Pai, em nome de Jesus, acende essa chama no nosso coração. Não deixa que nós passemos em branco nesse mundo, sem cumprir o propósito pelo qual o Senhor tem nos chamado. Que o Senhor possa ministrar e continuar ministrando essa palavra ao nosso coração no decorrer dessa semana. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero chamar os irmãos que vão estar servindo a ceia, você pode sentar. E enquanto os irmãos vão estar entregando a ceia, servindo a ceia para você, nós vamos cantar uma música, vamos adorar o Senhor com essa música, e depois vamos participar desse jantar, desse último momento, onde celebramos a vitória de Cristo. Fazer isso em memória de mim. Os irmãos podem estar distribuindo pão, e depois vamos cear. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz.
Deus. A palavra diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, o cálice e celebrou a ceia com seus discípulos. O último momento, o momento de despedida, não foi um momento triste, foi um momento muito feliz, um momento de muita esperança, um momento de muita gratidão, um momento ímpar. E ele disse: todas as vezes que vocês fizerem isso, façam isso em memória de mim. Lembrem de mim, lembrem do amor que eu derramei naquela cruz por vocês. Lembrem que vocês valem a pena, porque eu amei vocês, e porque eu vivo, eu vou um dia voltar, e vocês vão estar comigo, porque na casa do meu Pai há muitos lugares, e aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Glória a Deus. Então, querido, vamos comer o pão com expectativa, porque foi esse corpo que foi surrado por nós. Esse pão simboliza esse corpo. Façamos isso para a honra e glória do Senhor. Da mesma forma, ele pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que jamais precisa ser renovada, porque será de uma vez para sempre. O sangue que purifica de todo pecado. Que nós possamos celebrar com esse cálice, esse suco, fazer isso em memória daquele que derramou-se por completo, por amor a nós, em nome de Jesus. Vamos beber em nome de Jesus. Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor está vivo, e porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, e porque o Senhor vive, temor não há, Senhor, e porque o Senhor vive, nós temos a expectativa, a esperança a cada manhã, a cada dia se aproxima da tua volta. Mas enquanto o Senhor não voltar, enquanto nós não estiver contigo lá na nossa casa, nós queremos fazer isso com alegria, dizendo o quanto nós te amamos. Nós nunca vamos saber o quão doloroso foi aquela cruz, mas eu sei que o Senhor fez isso por amor a ti, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, toda beleza a ti, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Oh! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque
Deus, glória a Deus, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Se eu estiver vivo, Ele está comigo. Se eu estiver morto, eu estou com Ele. Essa alegria, essa certeza que nos mantém vivos. Esse é o nosso combustível, a presença do Cristo vivo. Que o amor de Deus Pai, a presença do Cristo vivo, no Cordeiro Santo, as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a nossa cidade, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma semana excelente em nome de Jesus.